A voz do que clama. Grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele veio depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre o testemunho. O testemunho que João dá a respeito da pessoa de Cristo. E a gente vai entender um pouquinho, ou de uma forma mais clara, quem Jesus é. E nada melhor do que a gente entender quem Jesus é numa manhã de ceia, onde a gente vai participar do pão e do sangue, do corpo e do sangue de Jesus, do pão e do suco. Então João aqui, irmãos, ele começa a profetizar. Depois de 400 anos, havia um silêncio profético. O cânon do Novo Testamento fecha. Não aparecem mais profetas. Depois de 400 anos, João ele aparece profetizando e pregando às margens do Jordão. O silêncio profético ele é quebrado e João ele começa a pregar. Ele começa a chamar as pessoas ao arrependimento. E a pregação de João, ela chama a atenção de todos aqueles que estavam em Jerusalém e de todos os religiosos. A pregação de João, na pregação de João, o resultado dela é notório. As pessoas saíam de todos os lugares e elas iam até o deserto para ver João pregar. João não estava no templo, João não estava no meio dos sacerdotes, João não estava no meio dos fariseus, dos escribas. Ele estava no deserto, vestido com peles de carneiro, comendo mel silvestre e gafanhoto. E lá no deserto, João pregando a palavra do Senhor, chamando as pessoas ao arrependimento. As pessoas saíam de Jerusalém e iam ao deserto para ouvir João pregar. O resultado da pregação de João é notório. As pessoas vinham de diversas regiões para ouvi-lo pregar no deserto. A pregação de João, irmãos, ela é tão impactante que o Sinédrio, que era o conselho da época, eles chamam pessoas, os fariseus, e eles enviam uma comitiva para analisar o que João estava pregando, o que João estava falando, porque João estava batizando. A pregação de João, ela perturbou o Sinédrio a ponto deles enviarem uma comitiva para investigar o que João estava fazendo. Eles não sabiam quem era João. Eles tinham dúvidas a respeito de quem de fato era João. Quem é esse homem aí que está batizando? Quem é João? Por que ele faz o que está fazendo? Por que ele prega do jeito que está pregando? Por que ele está batizando as pessoas?
eles enviam uma comitiva para entender quem de fato era João. E aí eles começam a fazer diversas perguntas para João, tentando descobrir quem João é. O verso 19 diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Eles vão e perguntam: quem é você? Por que você está fazendo o que está fazendo? João ele deixa claro algumas coisas aqui. E a primeira coisa que João ele vai deixar clara é quem ele não é. Eles perguntam: quem é você? Você é o Cristo? Eles perguntam no verso 20: você é o Cristo? Por que você faz o que está fazendo? E aí João ele responde no verso 20: ele confessou e não negou. Ele disse: eu não sou o Cristo. Eles perguntam para João no verso 21: quem é você então? Você é Elias? E João diz: não, eu não sou Elias. No verso seguinte eles perguntam para João: então você é o profeta? E João ele responde: não, não sou. Veja bem, o povo de Israel esperava o Messias, o povo de Israel esperava a volta de Elias, e o povo de Israel esperava um profeta. Tudo isso havia sido profetizado no Antigo Testamento, que o Messias viria, que Elias voltaria e que viria um profeta semelhante a Moisés, e que o povo deveria ouvir as palavras que ele dissesse. Quando eles vão a João e perguntam quem João é, João ele faz questão de dizer: não sou o Cristo, não sou Elias e não sou profeta. Então eles perguntam no verso seguinte: diga quem você é. Nós precisamos saber quem você é. E aí João ele vai dizer quem de fato ele era. João ele esclarece o que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo e quem ele era. Quem era João Batista? João Batista, irmãos, ele era aquele que prepararia o caminho de Jesus, que prepararia o caminho para o Messias. Isaías já havia profetizado a respeito de João, dizendo que um viria e prepararia o caminho para a vinda do Messias. João Batista, então, ele começa a deixar claro quem ele era. Ele era o preparador do caminho do Messias. No verso 22, diz assim: disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que você diz a respeito de si mesmo? E aí João vai responder o questionamento deles dizendo no verso 23: então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João disse: eu sou aquele que vim preparar o caminho para a vinda do Messias. Isaías falou de mim. Isaías profetizou sobre quem eu seria e o que eu faria. João era o preparador do caminho do Messias. Ele havia vindo para preparar o caminho para o Messias, aterrando os vales, nivelando os montes, endireitando os caminhos tortos e aplanando os caminhos escabrosos. João disse: vocês querem saber quem eu sou? Eu sou aquele que antecede a vinda do Messias. Eu sou aquele que antecede a vinda de Cristo. Eu não sou ele. Eu vim preparar o caminho para a vinda dele. João então ele diz uma segunda coisa que ele era. Além de ser o preparador do caminho do Messias, João era o batizador com água. João era aquele que batizava com água, por isso que ele é João o Batista. Porque ele batizava e ele diz: eu sou aquele que vim para batizar com água. João era o batizador com água, e ele deixa isso claro dos versos 24 a 26. Ele diz assim: ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu apenas na primeira parte: eu batizo com água. João ele deixa claro: eu sou o batizador, e o que eu posso fazer, além de preparar o caminho para o Senhor, é batizar as pessoas com água, chamando-as para o arrependimento dos seus pecados. O que João está apontando aqui é para o fato de que existe uma grande diferença entre o que ele está fazendo, batizando com água, e o que Cristo fará após a vinda dele. João está deixando claro essa diferença. Tudo que João podia fazer era administrar o sinal, a água.
E o que significava o batismo nas águas ali? Purificação dos pecados. Isso era o máximo que João poderia fazer. Ele poderia administrar o sinal visível, o sinal com água, mas somente Jesus poderia conceder aquilo que a água simbolizava. A água simbolizava a purificação. João, ele poderia administrar esse sinal que era visível, a água, mas somente Jesus era poderoso para, por meio do Espírito Santo, purificar o coração dos pecadores. João, ele tinha a capacidade de administrar apenas o sinal visível, mas Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus é aquele que purifica o coração dos pecadores. E João deixa claro: eu sou o batizador com águas. Tem uma terceira coisa que João deixa claro aqui. Além de ser aquele que preparava o caminho para o Senhor, além de ser aquele que batizava com água, João era aquele que se considerava indigno de ser escravo do Messias. Ele diz assim no verso 26, na segunda parte, até o verso 28. Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado, onde João estava batizando. João, ele se considerava indigno de ser escravo de Jesus, porque essa era a função do escravo. O escravo era aquele que desamarrava as sandálias do seu senhor. E João diz: vem um depois de mim, que eu não sou digno nem de ser escravo dele. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Os sacerdotes, os levitas, os fariseus, eles trabalhavam no templo. Eles conheciam as escrituras. Mas eles estavam intimamente ligados ao culto judaico. Mas eles não conheciam quem era o Messias. Quando o Messias vem, aqueles que supostamente deveriam conhecer o Messias são aqueles que o rejeitam. Eles estavam ligados ao culto, estavam ligados intimamente aos ritos da religião, mas eles não conheceram o Messias. Aí nós olhamos para João Batista, que por sua vez sabia que Jesus viria depois dele, e ele próprio não era digno de desamarrar as suas sandálias. Jesus, ele fala a respeito de João, que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Jesus diz: olha, dos nascidos no ventre de mulher, ninguém é maior que João. João olha para ele e diz: eu não sou digno de ser escravo de Jesus. Eu não sou digno de ser seu servo. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. João se considerava o menor entre eles. E sabe o que João estava mostrando? Que a humildade que ele tinha reprovava o orgulho dos fariseus. Era isso que João estava ensinando ali. João, ele sabia quem ele era, ele sabia a sua missão, ele sabia o seu propósito, mas ele era humilde. Ele sabia reconhecer quem era Cristo, coisa que os fariseus não tinham a capacidade. Veja bem, depois de denunciar os fariseus, que é o que João está fazendo aqui, no texto que lemos, ele denuncia: vocês não sabem quem é. Ele diz: ele está no meio de vocês, mas vocês não sabem quem ele é, vocês não conhecem ele. O que João está fazendo aqui é relembrar o que João 1 diz lá no seu começo, que ele veio para os seus não o conheceram. Jesus veio para os judeus não conheceram ele, não reconheceram que ele era o Messias, reconheceram apenas que ele era um humano, alguém que era diferente dos demais, mas que não era o Messias. João denuncia a falta de conhecimento dos fariseus a respeito de Jesus. E aí sabe o que João vai começar a fazer agora? Ele vai começar a testemunhar aos fariseus quem Jesus é. Ele diz: vocês não sabem quem ele é. Eu sou esse aqui, mas vocês não conhecem o Messias. Vocês não conhecem quem ele é. Então João, do verso 29 ao verso 34, ele vai testemunhar quem Jesus é. Quem Jesus é? Você sabe quem Jesus é? João vai testemunhar a respeito da pessoa de Jesus. E João, ele vai nos dar 5 afirmações a respeito de quem Jesus é. João vai deixar claro quem Jesus é. Ele faz 5 afirmações extraordinárias a respeito da pessoa de Jesus. Numa manhã de ceia, nada melhor do que antes de nós participarmos da ceia, relembrarmos quem Jesus é. João vai dizer isso.
Jesus é, em primeiro lugar no testemunho de João, o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Olha o que diz o verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem Jesus é? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. E quando João está falando a respeito da figura do Cordeiro de Deus aqui, muitos de nós pensamos que a figura do Cordeiro aponta para a mansidão de Jesus. Que Jesus, ele é manso como um cordeiro. Mas o foco de João Batista aqui não é esse. Jesus não está focando na mansidão de Jesus aqui como um cordeiro. A ênfase de João está em Jesus ser o sacrifício escolhido por Deus para expiar os nossos pecados. Quando João está dizendo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está dizendo, ele é o sacrifício que Deus escolheu para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício escolhido por Deus. Jesus, irmãos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus. Jesus tira o pecado do mundo. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o Antigo Testamento aponta para o Cordeiro de Deus que viria. Veja bem, nós olhamos para o livro de Gênesis, e nós conhecemos o relato da história de Abraão e Isaque, que Isaque seria sacrificado no Monte Moriá. Você lembra? Eles estão caminhando, eles estão carregando a lenha, o cutelo e o fogo. E Isaque fala isso a Abraão: pai, aqui está a lenha, aqui está a faca, aqui está o fogo. Ele pergunta para o seu pai Abraão: mas e o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Veja bem, irmãos, essa pergunta, aonde está o cordeiro, ela ecoa em todo o Antigo Testamento. Aonde está o cordeiro? Sabe o que o Novo Testamento nos ensina? Que o Cordeiro de Deus está aqui. É isso que Abraão diz para Isaque: pai, aonde está o cordeiro? E ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Aquele cordeiro que Abraão está falando não é o cordeiro que seria sacrificado lá, mas é o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus mencionado por Abraão. Quando você abre Isaías 53, verso 7, põe aqui para mim. Na profecia de Isaías, sabe o que Isaías está profetizando? Sobre o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Veja bem, Jesus é o cordeiro que Isaías disse que seria imolado. Isaías está falando de Jesus. Isaías está apontando para Jesus. Quando nós olhamos para o relato da Páscoa, qual que era o ritual da Páscoa? Que no dia da Páscoa, um cordeiro deveria ser sacrificado. Que quando o cordeiro fosse sacrificado, com seu sangue os umbrais das portas seriam ungidos, e o anjo da morte, aquele que viria para ceifar a vida das pessoas que não fizessem aquilo, passaria por cima das suas casas. A Páscoa, a passagem, aquele cordeiro, o cordeiro de Êxodo, ele é um cordeiro que tipifica quem Jesus é: o Cordeiro de Deus que perdoa os nossos pecados. Veja bem, meus irmãos, Jesus é o Cordeiro de Deus providenciado desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. Veja bem, quando Jesus, ele é entregue pelos nossos pecados, ele não é entregue no momento da cruz. Ele já foi entregue antes de toda a eternidade. Olha o que diz Apocalipse capítulo 13, no verso 8. Apocalipse 13, 8.
todas as outras. Veja bem, nas demais religiões, quem providencia o sacrifício para os seus deuses são as próprias pessoas. Nas demais religiões, as pessoas sacrificam para os seus deuses. No cristianismo, não é isso que acontece. No cristianismo, as coisas acontecem de forma diferente. No cristianismo, é Deus quem providencia o sacrifício para os seres humanos. Nas demais religiões, as pessoas sacrificam para os demônios, sacrificam para as entidades, sacrificam para os espíritos. No cristianismo, Deus entrega o seu Filho em sacrifício pelos seres humanos pecadores. E é aqui que nós nos diferenciamos de todas as demais religiões. Não somos nós que entregamos um sacrifício para Deus. Foi o próprio Deus que entregou o seu Filho em sacrifício por nós, por conta dos nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus, irmãos. Ele foi preparado por Deus. Ele foi enviado por Deus. Ele veio da parte de Deus. Quando nós olhamos para isso, quando nós escutamos sobre essas coisas, irmãos, diante de tudo isso, nós devemos olhar para Jesus, irmãos. Olhar para Ele como o nosso sacrifício, como aquele que nos substituiu naquela cruz. Diante de tudo isso, nós precisamos olhar para Jesus, olhar para os nossos pecados que Ele levou naquela cruz. Diante de tudo isso, nós devemos olhar para o sangue de Jesus que nos limpa de todos os nossos pecados. Nós devemos olhar para isso. Nós devemos colocar os nossos olhos no sangue derramado do Cordeiro, que nos limpa de todos os nossos pecados. Diante disso, nós devemos nos gloriar apenas na cruz de Cristo. Diante disso, nós precisamos pregar a Cristo e somente a Cristo crucificado. E essa é a mensagem que transforma o mundo desde todo sempre. Cristo crucificado, o seu sangue derramado, que nos purifica de nossos pecados. É isso que as pessoas precisam ouvir. Que Cristo derramou seu sangue para a remissão dos pecados delas. Que Cristo perdoou os nossos pecados. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Jesus não veio ao mundo como um líder político. Ele não veio ao mundo como um líder político. Jesus, ele não veio ao mundo como um filósofo. Jesus, ele não veio ao mundo como um mestre moral. Jesus, ele não veio ao mundo como um operador de milagres. Jesus veio ao mundo para morrer. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo com uma missão. E qual que era a missão de Jesus? Morrer. Ele foi enviado por Deus para morrer. Ele veio como o Cordeiro de Deus. Jesus, ele veio ao mundo para derramar o seu sangue para o perdão de nossos pecados. Foi para isso que ele veio ao mundo. Essa era a missão de Jesus. Ele veio para dar a sua vida pela salvação de muitos. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Meu irmão, se Cristo tira o pecado do mundo, porque talvez hoje você está aqui sentado, achando que Jesus, ele não pode tirar o pecado da sua vida. Se Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque você acha que Jesus não pode tirar o pecado da sua vida, que Ele não pode perdoar os seus pecados, que Ele não pode purificar a sua vida por meio do seu sangue, por que você pensa assim? Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, na cruz de Cristo Jesus consumou a sua obra. Na cruz, na obra da cruz, Jesus consumou a sua obra. E essa obra não foi qualquer obra. A obra de Cristo na cruz é uma obra perfeita. A obra de Cristo na cruz é uma obra cabal. A obra de Cristo na cruz é suficiente para tirar o pecado do mundo. A obra de Cristo na cruz é perfeita, suficiente. Ela é poderosa para remover o pecado do mundo. Ele consumou a sua obra. Ele finalizou a sua obra. A sua obra é perfeita. Irmãos, preste atenção. O pecado, irmãos, ele é tão mau. O pecado, ele é tão repulsivo. O pecado, ele é tão maligno aos olhos de Deus. O pecado, ele é tão podre aos olhos do nosso Deus. Ele é tão terrível aos olhos do nosso Deus, que para lançar o pecado fora,
Deus precisou sacrificar o seu próprio filho. O pecado é tão imundo, ele é tão podre, ele é tão sujo. Quando Deus olha para o pecado, a repulsa diante de Deus e aos olhos de Deus. E o pecado foi tão terrível que Deus precisou pegar o seu filho unigênito e sacrificar o seu filho unigênito para que o pecado fosse perdoado. Ele sacrificou o seu filho amado. Ele enviou o seu filho amado em sacrifício para que o pecado fosse lançado fora por ele. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E há três coisas que nós precisam ficar bem claras para nós sobre isso. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, e porque o Cordeiro de Deus se manifestou para tirar os pecados do mundo. Três verdades precisam ficar claras a respeito dessa obra de Cristo, a respeito dessa missão de Cristo de vir ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A primeira verdade que precisa ficar clara a respeito dessa missão é a natureza dessa missão. Veja bem, Jesus veio tirar o pecado do mundo. Ele veio tirar. Jesus, ele não veio encobrir o pecado. Jesus, ele não veio para mudar o pecado de nome. Jesus, ele não veio para nos desculpar do pecado. Não, ele veio para tirar o pecado. Ele veio para arrancar o pecado. A natureza dessa missão é que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Quando nós olhamos para nós, sabe qual a certeza que nós temos? Que nós não temos capacidade nenhuma em nós mesmos de tirar o pecado da nossa vida. Nós não temos condições nenhuma de expiar o nosso próprio pecado. Nós não temos condições nenhuma de nos afastar do pecado. Sabe quem nós somos? Sem a vinda de Cristo, escravos do pecado. É isso que nós somos. Ou melhor, é isso que nós éramos. Nós éramos escravos do pecado. Nós não conseguíamos remover o pecado da nossa vida por conta própria. Nós não conseguimos expiar ou perdoar os nossos próprios pecados. Nós éramos todos escravos do pecado. E aí Jesus veio. E Jesus é o Cordeiro de Deus que por meio do seu sacrifício tira o pecado do mundo. Ele arranca o pecado do mundo. Irmãos, Jesus triunfou sobre o pecado. Jesus, ele triunfou sobre o pecado na cruz. Na cruz, sabe o que Jesus fez? Na cruz, Jesus se fez pecado em nosso lugar para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, Jesus, ele triunfa sobre o pecado. Na cruz, Jesus, ele se fez pecado em nosso lugar. Na cruz, Jesus, ele se tornou o nosso representante e o nosso substituto. Na cruz, Jesus tomou sobre si o nosso pecado. Na cruz, como diz Isaías, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele é o Cordeiro de Deus. A natureza da sua missão é que ele tira o pecado do mundo. Olhe para mim. Deus não colocou o pecado na nossa conta. Deus, ele tira o pecado da nossa conta e coloca o pecado na conta de Cristo. Isso se chama imputação. Na cruz, o pecado da humanidade, ele é imputado a Cristo. Ele é colocado sobre Cristo. Ele é lançado sobre Cristo. Por isso que Jesus, ele clama ao Pai dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, o pecado de toda a humanidade está sendo imputado, lançado sobre Cristo. Deus estava tirando o pecado da nossa conta e lançando o pecado na conta de Jesus. Só que Deus não faz apenas isso. Ele não imputa apenas o nosso pecado sobre Cristo na cruz. Ele imputa a justiça de Cristo sobre nós. Veja bem, o nosso pecado foi colocado na conta de Cristo e a justiça de Cristo foi colocada na nossa conta. E aí nós somos justificados por Deus. E aí nós somos declarados justos por Deus por meio da fé. A segunda coisa que precisa ficar clara a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro, a natureza da sua missão. Em segundo lugar, isso aqui é muito importante, o alcance da sua missão. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele tira o pecado do mundo. De homens ou de pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Veja bem, há um alcance do sacrifício de Cristo. O que nós chamamos aqui de expiação limitada. Veja bem,
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem é o mundo? Todas as pessoas? Não. Veja bem, o sangue derramado de Jesus, ele tem um alcance. O sangue derramado de Jesus é por todos os homens, ou por todas as pessoas, de tribos, línguas, raças e nações, que estão perdidos por natureza. Jesus não morreu apenas pelos judeus, ele morreu por todo o mundo, por todas as tribos, línguas, raças e nações. Veja bem, há um alcance na expiação. Há um alcance de pessoas no derramamento do sangue de Jesus. Veja bem, Jesus não derramou uma gota do seu sangue por pessoas que não se dobrariam a Ele. Nenhuma gota. O derramamento do seu sangue, ele foi eficaz para aqueles ao qual Ele escolheu antes da fundação do mundo. Nós chamamos isso de expiação limitada. Veja bem, não há pecado que Jesus não perdoe. Não existe pecado que Ele não perdoe. Não há mancha que Ele não apague. Não há culpa que Jesus não remova. Veja bem, Ele perdoa o pecado do mundo inteiro. Não apenas de alguns, mas de todos. O que são os todos? Todos sem acepção. E não todos sem exceção. Jesus perdoa o pecado de todos os tipos de pessoas, de todos os tipos de nações, de todos os tipos de raça, de todos os tipos de língua. Ele não perdoa o pecado de todos sem exceção. Há um alcance no derramamento do seu sangue. A salvação não é apenas para um povo, mas para todos os povos. Olha o que diz Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus comprou pessoas com seu sangue, de todas as tribos, língua, povo e nação. Tem um alcance no derramamento do sangue de Jesus. Tem um alcance no sacrifício de Jesus. Veja bem, o texto não está ensinando uma expiação universal. Universalismo, irmãos, é uma heresia. Pensar que Jesus morreu por todos e que Ele vai salvar a todos no final das contas é uma heresia. Não há amparo bíblico para defender isso. Não há amparo bíblico. Não, mas no final Jesus vai salvar todo mundo. Jesus morreu por todo mundo. Não. Ele morreu por pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações. Há um alcance na sua missão. O sacrifício do Cordeiro de Deus, ele é suficiente para todas as pessoas do mundo. Ele é? É. Mas ele não é eficaz nas pessoas de todo mundo. O sacrifício, ele é suficiente para todas as pessoas do mundo. Mas ele é eficaz apenas para os eleitos de Deus. Aqueles que creem em quem Ele é. Então há um alcance dessa missão. Há uma natureza. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Há um alcance. E quem o sangue de Jesus vai alcançar? Os eleitos, os escolhidos antes da fundação do mundo. Na vida desses, o seu sangue, ele é eficaz. Uma terceira coisa a respeito aqui do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é a eficácia da sua missão. Veja bem, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira. O texto não diz que Ele tirou. O texto diz que Ele é o Cordeiro que tira, está no presente. Está afirmando que Jesus ainda faz isso. Ele tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, Ele morreu há mais de 2000 anos. Jesus, Ele foi sacrificado naquela cruz há mais de 2000 anos. Mas sabe o que nós continuamos vendo ainda hoje? Os efeitos da sua morte na cruz. Os efeitos do sacrifício de Jesus na cruz, eles são atuais. Jesus continua tirando o pecado do mundo hoje. Jesus continua transformando pessoas hoje. Veja bem, irmãos, todos os dias, pessoas são libertas dos seus pecados. Todos os dias, pessoas são arrancadas do reino das trevas e transferidas para o reino da luz. Todos os dias, pessoas são transformadas pelo sacrifício de Jesus.
Jesus, irmãos, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todos os dias, pessoas são arrancadas das potestades das trevas, das potestades de Satanás e levadas até Deus. Isso continua acontecendo hoje. O sacrifício de Jesus na cruz continua sendo eficaz hoje. Então olhe para mim aqui, preste atenção. Se você está aqui hoje, irmão, e se você não tem vencido algum pecado, se você está aqui hoje e há algum pecado que está escondido no profundo do seu coração, se você entrou aqui hoje e você acha que o seu pecado não pode ser perdoado, talvez você esteja assim hoje. Talvez você não tenha vencido o pecado, talvez há pecados ocultos na sua vida, talvez você pense que Jesus não pode perdoar o seu pecado, que o seu pecado é um pecado muito grave. Deixa eu falar algo para você. Jesus, ele continua sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja bem, se você não tem vencido o pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui hoje. E ele pode arrancar esse pecado do seu coração. Ele pode transformar a sua situação. Ele pode perdoar o pecado que para você parece ser imperdoável. Jesus pode fazer isso ainda hoje. Jesus continua fazendo isto ainda hoje. Ele ajuda você a vencer esse pecado. Jesus é poderoso para perdoar o pecado que está escondido no seu coração. Jesus, ele é poderoso para perdoar esse pecado que você acha imperdoável. Então olhe para mim, vá a Jesus nessa manhã. Vá a Cristo nessa manhã. Vá a Jesus, confesse os seus pecados a Ele. Se há algo que você não tem vencido, veja bem, Jesus pode tirar isso do seu coração. Vá a Ele nessa manhã, meu irmão. Vá a Ele nessa manhã, minha irmã. Veja bem, não há outro meio de sermos perdoados dos pecados. Não há. Não há outro meio de sermos libertos da culpa. Não há. Não há outro meio de fugirmos da ira vindoura. Porque a ira de Deus virá um dia sobre todos aqueles que permaneceram nos seus pecados. Vá a Jesus nessa manhã. Lance os teus pecados aos pés de Jesus nessa manhã, irmãos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, irmãos, ele poderia ter tirado o pecado, tirando o pecador. Era assim que Deus fazia na antiga aliança. A maneira de Deus acabar com o pecado era exterminando o pecado e pecador. Mas na nova aliança, Deus ele não decidiu fazer dessa forma, irmãos. Na nova aliança, Deus ele providenciou uma maneira de eliminar o pecado. Sabe o que Deus faz a partir de Cristo? Ele elimina o pecado e poupa o pecador, tornando o seu filho pecado por nós. É assim que Deus faz. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Em segundo lugar, quem Jesus é? Jesus é o que tem a primazia. Olha o que diz nos versículos 30 e 31. Jesus é o que tem a primazia. João continua testemunhando e ele diz: este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Então João ele testemunha e diz: Jesus é o Cordeiro de Deus. Aí João está pregando e ele diz: Jesus é aquele que veio primeiro que eu. Jesus é aquele que tem a primazia. Ele veio antes de mim. Ele é antes de mim. Ele ocupa o primeiro lugar. Veja bem, embora fosse 6 meses mais velho que Jesus, que João Batista era, eles tinham 6 meses de diferença em sua idade. João Batista ele reconhecia que Jesus existia antes dele. Ele diz: olha, nós temos 6 meses de diferença, mas eu sei que ele vem antes de mim. Eu sei que ele existe desde a eternidade, ele é o Verbo eterno. Eu sei que ele é o Pai da eternidade. As multidões procuravam João para serem batizadas. E sabe o que João dizia abertamente? Que Jesus tinha primazia. Que Jesus ele era o primeiro. João dizia: olha, ele é o Cordeiro de Deus, eu não sou. Eu sou o que prepara o caminho para ele. João dizia: convém que ele cresça e que eu diminua. É João Batista que fala isso. João Batista diz: ele é o noivo, eu sou amigo do noivo. João ele testemunha e diz: Jesus ele tem a primazia.
Ele é o primeiro, Ele veio antes de tudo, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Verbo eterno. João testemunha sobre isso, e ele diz: o meu trabalho é apenas preparar o caminho para Ele. Jesus é o Cordeiro de Deus. Em segundo lugar, Jesus é aquele que tem a primazia. Em terceiro lugar, João testemunha dizendo que Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o ungido de Deus. Olha o que diz o verso 32. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. O que João vê no dia do batismo de Jesus? Ele vê que quando Jesus ele sai das águas, o Espírito Santo vem em forma corpórea e ele desce sobre Jesus. Do céu, o Pai brada: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. João, quando está testemunhando aos fariseus, ele diz: eu vi o Espírito descer sobre ele. Eu vi que veio o Espírito Santo sobre a vida dele. Ele é o ungido de Deus. Ele é o Messias de Deus. João Batista, como testemunha presencial, ele viu o Espírito Santo descendo e pousando sobre Jesus, no batismo no Rio Jordão. Naquele momento, irmãos, o Espírito Santo, ele reveste Jesus para o seu ministério terreno, para aquilo que Jesus tinha para fazer na terra. Veja bem, Jesus, ele recebeu do Pai o Espírito sem medidas. Jesus, ele era pleno da presença do Espírito Santo. E Jesus, ele tinha esse entendimento. Tanto que quando ele vai à sinagoga, ele pega o rolo do livro do profeta Isaías, ele abre o rolo do livro do profeta Isaías, e ele começa a ler aquela escritura. E ele diz dele mesmo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu. O próprio Jesus na sinagoga, ele testemunha que havia sido ungido com o Espírito Santo e com poder. A igreja primitiva, ela pregava que Deus havia ungido Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Quando os crentes do Antigo Testamento, eles liam a sua Bíblia, que era o Antigo Testamento até ali, qual a certeza que eles tinham? Eles viam em Jesus o cumprimento das profecias. Eles viam em Jesus o ungido de Deus que havia sido enviado, o cumprimento das promessas de Deus de derramar o Espírito sobre o seu rei davídico, que viria da descendência de Davi, um rei vindouro. Quando os crentes do Antigo Testamento abriam as Escrituras, eles viam o cumprimento das profecias na pessoa de Cristo. E João testemunha: ele é o ungido de Deus. O Espírito Santo desceu sobre ele. A descida visível do Espírito Santo sobre Jesus era o sinal de que ele era aquele que há muito tempo era esperado. Era isso que estava simbolizando. O Espírito desce sobre Jesus e Deus estava dizendo: ele é o ungido de Deus. Ele é o Messias que vocês estão aguardando. Ele é o meu ungido que eu falei por toda a Escritura e por todo o Antigo Testamento. João vai falar, vai testemunhar que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus é aquele que tem a primazia, que Jesus ele é o ungido de Deus. E em quarto lugar, João ele vai testemunhar e dizer que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. E aí nós vamos entender um pouco melhor isso aqui. No verso 33 diz assim: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. João batizava com água, e a água era apenas um símbolo. Jesus ele batiza com o Espírito Santo, o simbolizado. Jesus ele faz aquilo que João está simbolizando externamente. O que é o batismo ali que Jesus está fazendo? Jesus ele batiza internamente, ele purifica internamente, ele faz aquilo que João está demonstrando externamente. João era poderoso só para fazer algo externo. Jesus é poderoso para fazer algo interno nas nossas vidas. Jesus é poderoso para isso. João era poderoso apenas para batizar as pessoas com água, mas Jesus é poderoso para quebrantar o coração dos pecadores. Jesus é poderoso para purificar o coração dos pecadores. João podia batizar com água, ele podia celebrar um rito que era meramente externo, mas aqueles verdadeiramente arrependidos, eles recebiam da parte de Cristo renovação interior, sobrenatural e espiritual.
É isso que o batismo no Espírito Santo é: renovo interno e espiritual. É algo que Jesus ele faz dentro de nós, interiormente, sobrenaturalmente e espiritualmente. Esse batismo nenhuma igreja pode fazer. Esse batismo interno nenhum pregador pode fazer. Essa obra interna nenhum ser humano na terra tem poder para fazer. Esse batismo interno, esse revestimento do Espírito Santo, esse novo nascimento, somente Jesus pode operar. É uma obra somente soberana de Jesus. Nenhum ser humano tem competência para ministrar isso. Esse batismo, irmãos, ele está reservado somente para que Jesus o conceda. Pastor, que batismo é esse? Que batismo é esse que João está falando? Esse batismo que João está falando é pular, pastor. Então, quando as pessoas são batizadas no Espírito Santo, elas pulam. Esse batismo que João está falando aqui é rodar, pastor. Então, quando uma pessoa ela foi batizada com o Espírito Santo, ela roda. Esse batismo que João está falando aqui é falar em línguas, pastor. Então, quer dizer que quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas? Não. Não é sobre isso que João está falando. Veja bem, essa linguagem do batismo no Espírito Santo, ela nunca se aplica a quando os crentes estão cheios do Espírito Santo e falam em línguas. A Bíblia diz que sempre quando eles foram cheios, então falaram em línguas. O batismo no Espírito Santo aqui não fala desse preenchimento ou dessa plenitude do Espírito. Não fala sobre isso. O batismo que João está falando aqui, que somente Jesus pode fazer, é a infusão da graça no coração dos pecadores. É quando Jesus ele coloca a sua graça, por meio da sua graça, ele quebranta o nosso coração duro. É quando Jesus, ele regenera pecadores. O batismo no Espírito Santo que João está falando aqui é novo nascimento. É colocação no corpo de Cristo. Nós fomos batizados todos no mesmo Espírito. Nós fomos colocados por meio do Espírito no mesmo corpo. O batismo aqui se aplica à regeneração, a novo nascimento. Jesus é aquele que tem poder, irmãos, para nos fazer nascer de novo. Jesus é aquele que tem poder para nos regenerar. E veja bem, esse batismo aqui, ele é essencial para a salvação. Sem regeneração, não há salvação. Se Jesus não renova o coração dos pecadores, os pecadores não se arrependerão. E se os pecadores não se arrependem, não há salvação para eles. Sem esse batismo ele é absolutamente necessário para a salvação. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus é aquele que renova o coração dos pecadores. Jesus é aquele que nos dá o novo nascimento. Pastor, mas e falar em línguas? Falar em línguas é plenitude, é preenchimento, é estar cheio do Espírito Santo. E aí as pessoas dizem assim: não, mas eu nunca falei em línguas. Então eu não tenho o Espírito Santo. Porque as pessoas dizem que quem tem o Espírito Santo fala em línguas. As pessoas dizem, a Bíblia não diz isso. Veja bem, nós só estamos aqui porque nós temos o Espírito Santo. Mesmo que você não fale em línguas, mesmo que você nunca falou em outras línguas, você só está aqui ouvindo o Evangelho. Você só se arrependeu dos seus pecados porque o Espírito Santo veio habitar dentro de você, dando condição para que você fizesse isso. Do contrário, você ainda estaria perdido, eu ainda estaria perdido. Então veja bem, as línguas são bíblicas. A oração e o falar em línguas, eles têm amparo bíblico. Mas veja bem, ser batizado com o Espírito Santo não necessariamente se aplica a falar em línguas. Então tem muita gente que nunca falou em línguas, mas elas têm o Espírito Santo. Ele habita dentro delas. Ele está ali morando dentro delas. Ele está ali capacitando elas a se arrependerem. Ele está ali mudando as inclinações do coração delas. Ele está ali conduzindo elas ao arrependimento diário e constante. E essa é a maior prova que nós temos do Espírito Santo. Como eu sempre faço uma brincadeira com o pessoal, qual é a maior evidência de que eu tenho o Espírito Santo, pastor? É que eu falo em línguas? Não, é que eu sei segurar a minha língua. Se eu sei segurar a língua, significa que eu tenho o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é conhecido pelo dom. O Espírito Santo ele é conhecido pelo fruto. As pessoas elas buscam muito o dom do Espírito. Mas o que demonstra um cristão é se ele tem os frutos. É se ele tem domínio próprio. É se ele tem longanimidade. É se ele tem bondade. É se ele tem amor. Isso é a prova de que o Espírito habita em alguém.
Veja bem, a Bíblia diz em Mateus 7, que no dia do Senhor, muitos dirão que fizeram muitas coisas, curaram, profetizaram, falaram em línguas. Jesus diz: não vos conheço. Então dom, manifestação, não é fundamento para provar que temos o Espírito. O que prova que temos o Espírito é se estamos desenvolvendo os frutos do Espírito. Isso prova se nós somos batizados com o Espírito Santo. Isso prova se o nosso coração ele foi regenerado. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. João ele faz uma quinta e última afirmação de quem Jesus é. João ele afirma: Jesus é o Filho de Deus. Olha o que diz no verso 34. João ele termina o seu testemunho aos fariseus dizendo: pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João ele diz: eu vi, eu convivi, eu vi o que ele fez, eu sei quem ele é. Ele não é apenas mais um profeta, ele não é mais apenas um operador de milagres, ele não é mais apenas um líder moral que tem bons ensinos. Ele é mais do que tudo isso. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é um enviado de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ele conclui seu testemunho acerca de Jesus, e ele afirma categoricamente que Jesus é o Filho de Deus. Veja bem, Jesus, irmãos, ele é eternamente gerado do Pai. Jesus é coigual com o Pai, ele é coeterno com o Pai, ele é consubstancial com o Pai. Jesus é da mesma essência do Pai. Jesus ele vem do Pai, é da mesma essência do Pai, a mesma substância do Pai, é a substância do Filho e a substância do Espírito. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, irmãos, é luz de luz, ele é o Filho de Deus. Então João ele vem e testemunha quem Jesus é. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o que tem a primazia, ele é o ungido de Deus, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus. Esse é Jesus. Irmãos, o que o conhecimento de Jesus deve fazer conosco? Quando nós conhecemos que Jesus é o Cordeiro de Deus, que ele tem a primazia, que ele é o ungido, que ele é o que batiza com o Espírito Santo, que ele é o Filho de Deus, o que a gente precisa fazer diante desse conhecimento? Qual a nossa atitude diante disso? De saber de fato quem Jesus é. Veja bem, o que eu e você devemos fazer diante do conhecimento de quem Jesus é? Em primeiro lugar, diante do conhecimento de quem Jesus é, jamais desista de apresentar Jesus às pessoas. Nós sabemos quem Jesus é, nós conhecemos quem Jesus é, nós sabemos que ele é aquele que tira o pecado do mundo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o que batiza com o Espírito Santo, o que tem a primazia. Diante desse conhecimento, a primeira atitude que nós precisamos ter, nós não podemos jamais desistir de apresentar Jesus às pessoas. Olha o que vai dizer dos versos 35 a 39. João ele vem e testemunha quem Jesus é. No dia seguinte, João está fazendo a mesma coisa. João já havia pregado para os fariseus, João já havia pregado para as pessoas que estavam à volta dele. Aí no verso 35 vai dizer assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Esse aí é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. Então João testifica de Jesus um dia. João ele testemunha quem Jesus é. Inicia um outro dia. João está com pessoas na volta dele. E o que João está fazendo? Ele está dizendo, Jesus está passando, ele diz: vocês estão vendo? Ontem eu falei que ele era o Cordeiro de Deus. Ele está passando aqui de novo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ele não desistiu de apresentar Jesus para as pessoas. Ele continuou dizendo: ele é o Cordeiro de Deus.
Um dia após o outro, ele ficou dizendo e pregando, e ensinando e chamando as pessoas, falando a elas que Jesus era o Cordeiro de Deus. João não desistiu jamais de apresentar Jesus às pessoas, irmãos. Ele seguiu na sua missão. Um dia depois do testemunho de João, diante do Sinédrio, João estava na companhia de 2 de seus discípulos. Quando ele vê Jesus passar, ele diz novamente: eis aí o Cordeiro de Deus. Quando João ele apresenta Jesus como Cordeiro de Deus pela primeira vez, não há registros de ninguém seguindo Jesus. Nós olhamos para o texto anterior, João ele fala do Cordeiro de Deus, mas não diz assim, e seguiram a ele. Aí no dia seguinte, João apresenta o Cordeiro de Deus de novo. Sabe o que acontece? Pessoas seguem Jesus. 2 discípulos de João deixam de seguir a João e eles seguem a Jesus. Nós olhamos agora e André, que era discípulo de João Batista, ele segue Jesus e reconhece quem Jesus era. Ele reconhece que Jesus era o Messias. Aí João olha e diz assim: perdi 2 discípulos. João não fica triste. Quando João vê André e mais um discípulo dele seguindo a Jesus, João fica feliz. Quando os seus discípulos o deixam para seguir Jesus. Quando os seus discípulos abrem mão de seguir quem ele é e vão seguir quem eles deveriam de fato seguir. Veja bem, irmãos, era a segunda vez em 2 dias que ele estava apresentando o Cordeiro de Deus diante daqueles que o seguiam. Era a segunda vez. Ele podia ter apresentado uma vez e desistido, como muitos de nós fazem. Nós falamos de Jesus para uma pessoa e depois a pessoa não responde como nós queremos e nós deixamos de falar para ela. Nós dizemos: não é assim, Deus não quer salvá-la agora, não é a hora de Deus para ela. Aí nós olhamos para a vida de João Batista, um dia ele está dizendo, ele é o Cordeiro de Deus. No outro dia o que ele está fazendo? Dizendo, ele é o Cordeiro de Deus. Era a segunda vez em 2 dias que ele estava apresentando o Cordeiro de Deus. Sabe o que a persistência de João faz? Faz com que 2 dos seus discípulos sigam a Jesus. Veja bem, você não vai conduzir ninguém a Cristo se você não for persistente em pregar para essas pessoas. Se você não for alguém persistente para apresentar Jesus para essas pessoas, você não vai conseguir trazer ninguém a Cristo. Veja bem, o nosso trabalho é apresentar o Cordeiro de Deus e não desistir disso. E confiar que em tempo oportuno, o Espírito Santo renovará o coração dessa pessoa e ela se dobrará a Jesus. João persistiu. A persistência de João fez com que 2 de seus discípulos seguissem a Jesus. Olhe para mim. Não desista de apresentar Jesus para as pessoas. Não desista. Talvez você está pregando para as pessoas, falando de Jesus para as pessoas e não tem retorno. Não desista. Não pare. Continue apresentando Jesus às pessoas. Ainda que muitas vezes os resultados eles parecem não aparecer no tempo certo. Parece que você fala, apresenta, evangeliza, você prega e parece que as coisas não acontecem e elas não irão acontecer no seu tempo. Veja bem, todas as vezes que você quiser que as coisas aconteçam no seu tempo, você vai acabar desanimando. Veja bem, as coisas não vão acontecer quando você quer. Elas não acontecem quando eu quero. Elas acontecem quando Deus, Ele decide que elas devem acontecer. É sempre no tempo de Deus. É sempre quando Deus quer. Então veja bem, não apresse o processo e não pegue atalhos, porque você pode acabar se dando mal no meio do caminho. Veja bem, não existem atalhos para andar com Deus. Não existem caminhos mais curtos. Existe um caminho estreito, existe uma porta que é estreita e é nesse caminho que nós precisamos persistir. Tanto na nossa vida de devoção, quanto na nossa vida de evangelização. Não desista de apresentar Jesus para as pessoas. Irmãos, na hora certa, Deus vai quebrantar o coração delas. Na hora certa Jesus vai trabalhar. A segunda coisa que nós precisamos aprender, fazer diante do conhecimento de quem Jesus é. A primeira delas, não desista de apresentar Jesus às pessoas. A segunda coisa, jamais desista de levar outros a Jesus. Então o que João faz? Ele não desiste de apresentar Jesus às pessoas. E aí André vai a Jesus. Mais um discípulo vai a Jesus. O que André vai fazer? André ele vai conduzir outras pessoas a Jesus. Veja bem, ele não desistiu de levar outros. André poderia ter ido a Cristo e dito, não, agora eu já estou na igreja. Agora eu já sou salvo. Tá bom para mim. Sabe o que André faz? André ele vai levar outros a Cristo. André ele vai conduzir outras pessoas a Cristo. André ele vai dizer, nós achamos o Messias.
nós achamos aquele que todos esperam. Olha o que diz dos versos 40 a 42. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Isso aqui é extraordinário. Aí no verso 42 ele diz assim: e o levou a Jesus. Veja bem, André encontra Cristo. André se dobra ao Cordeiro de Deus. Aí André vai até o seu irmão Simão Pedro, um dos homens mais conhecidos do Novo Testamento. E aí sabe o que André diz? Nós achamos o Cristo. Vem cá, eu vou te levar até ele. Se eu perguntasse para você, quem é maior dentro das Escrituras? Quem é o mais conhecido? Quem é o mais famoso? É André ou é Pedro? Quem? Pedro. Quem Deus usou para levar Pedro para Cristo? André. Nós vamos ver que André não tem um ministério grande. Não fala de André fazendo curas. Não fala de André limpando nenhum leproso. Mas quando você olha para a vida de André, sabe o que você vai aprender com André? Às vezes a gente passa por alguns personagens da Bíblia e eles passam despercebidos para nós. Mas André ele sempre faz esse papel. Ele pega as pessoas e leva para Cristo. Veja bem, ele pegou Simão Pedro e levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. O que quer dizer Pedro? André é aquele que leva o seu irmão, que conduz o seu irmão a Cristo. André é o instrumento que Deus usa para a conversão de Pedro, que seria aquele homem duro, orgulhoso, mas ao mesmo tempo também, ousado, corajoso, que tomava a frente, que fazia as perguntas difíceis, que respondia os religiosos no livro de Atos, que não se calava. Esse homem, que é conhecido como uma das pedras fundamentais da igreja, ele é levado à conversão por seu irmão, por André. E essa é a segunda coisa que a gente precisa aprender. Veja bem, irmãos, não desista de levar outros a Jesus. Veja bem, talvez a pessoa que você vai conduzir a Jesus, ela vai ser maior que você. Talvez você vai ser alguém que vai conduzir, alguém que vai ser um pastor, um pregador, um missionário, alguém que vai fazer missões, alguém que vai plantar igrejas, alguém que vai ganhar muitas almas para o Senhor. Foi isso que André fez. André levou outros a Jesus. Ele levou Pedro. Ele levou um dos apóstolos mais brilhantes do Cordeiro. Ele levou um homem ousado a Jesus. André, ele ouviu o testemunho de João Batista sobre Jesus e ele seguiu Jesus. Depois ele encontrou seu irmão e levou seu irmão até Cristo. Irmãos, André era o tipo de pessoa que estava disposta a ocupar o segundo lugar. Esse era André. Veja bem, André não queria o holofote. André, ele se contentava em ser o menor. Ele se contentava em ocupar, ele ocupava o lugar que ninguém queria ocupar. Ele se contentava com isso. Ele estava disposto a ocupar o segundo lugar. Ele levou seu irmão Pedro a Cristo. Só que ele jamais teve a influência de Pedro. Ele jamais teve o ministério de Pedro. Ele jamais fez o que Pedro fez. Veja bem, André não viu os anjos abrirem as portas da cadeia e tirarem ele de dentro da cadeia. Pedro viu. André não caminhou sobre as águas. Pedro caminhou. André não teve a revelação de quem era Jesus. Pedro teve. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É Pedro que diz isso, não é André. Só que quem leva Pedro até Cristo é André. Um homem que estava disposto a ocupar o segundo lugar. Ele leva o seu irmão. Ele jamais tem a mesma influência do seu irmão. André é o tipo de pessoa que está sempre levando alguém a Cristo. Esse é André. É aquele que está sempre levando alguém a Cristo. Veja bem, a igreja precisa de mais André. Ela precisa de mais pessoas que levem outras pessoas a Cristo. Nós precisamos de mais pessoas como André, que exerçam o ministério de André. Um ministério que às vezes não é visível, um ministério às vezes que não vai ter fama, não vai ter glamour, não vai estar diante das pessoas, mas que está sempre ali conduzindo alguém a Cristo. Que está sempre ali pegando alguém pela mão e levando essa pessoa até Cristo. A igreja precisa de mais André, irmão. De mais homens como André, de mais pessoas com esse ímpeto e com essa vontade de André. André, ele leva
Pedro até Cristo. Aí você olha mais tarde, sabe o que André faz? André, irmãos, ele pega um menino. Tá uma multidão, não tem nada para comer. E aí, sabe quem aparece com o menininho na mão? André. André pega na mão do menininho que tem 5 pães e 2 peixes, e André leva o menino para Jesus. É André que conduz o menino. O menino que tinha os 5 pães e os 2 peixes que Jesus multiplicou e alimentou uma multidão. Foi André que conduziu. André é extraordinário. Ele tinha essa capacidade de pegar pessoas e levar até Cristo. Todo mundo se lembra do menino que levou os 5 pães e 2 peixes. Mas quase ninguém se lembra de quem levou o menino até Jesus. Foi André. Aí você olha mais tarde. Os gregos, eles querem ir até Jesus. Eles querem conhecer, eles querem ouvir da sabedoria de Jesus. Sabe quem leva os gregos até Jesus? André. André, ele pega os gregos pela mão. E ele leva os gregos até Jesus. Esse era o ministério de André, irmãos. O ministério de André era levar outras pessoas a Jesus. Ele teve um ministério discreto em relação ao ministério de seu irmão Pedro. Mas André, irmãos, ele teve o privilégio de levar Pedro a Cristo. Ele teve o privilégio de levar um homem que seria apóstolo do Cordeiro a Cristo. Veja bem, você pode ter o privilégio de trazer uma pessoa que vai ser muito usada por Deus. Uma pessoa que vai ser instrumento para o Senhor. Só que para isso você não pode desistir de levar pessoas a Cristo, irmão. Leve pessoas. Tente levar pessoas, insista em pessoas. Talvez a pessoa que Deus vai usar a sua vida para que ela se converta, talvez ela vai ir muito além de você. Talvez ela vai conhecer muito mais que você, ela vai fazer coisas muito maiores que você, mas isso não diminui aquilo que você fez. Isso não diminui o trabalho que você executou. Isso não diminui a persistência que você teve. André foi grande, mas Pedro foi grande, mas foi André quem teve o privilégio de levar Pedro a Cristo. Veja bem, irmãos, Pedro, ele tem a sua vida transformada após o encontro com Cristo. Jesus disse para Pedro: você é Simão, filho de João, mas agora, vou mudar seu nome. Você vai ser Cefas, você vai ser Pedro, você vai ser um fagulho de pedra. Veja bem, Pedro tem a sua vida transformada. Deus usou André para que a vida de Pedro fosse transformada. Muitas pessoas podem ter as suas vidas transformadas. Nós conhecemos quem Cristo é. E você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para que a vida de outras pessoas possa ser transformadas. Irmãos, olhe para mim, aqui nós encerramos. Irmãos, jamais desista de levar outras pessoas a Cristo. Não desista. Seja persistente. Esteja disposto a se alegrar com a conversão de pessoas. Sabe, quando você conduzir alguém a Cristo, se alegre com isso. Se alegre que a graça de Deus alcançou alguém. Se alegre que Deus usou a sua vida para que uma vida fosse transformada. Irmãos, o exemplo é sempre o mesmo. Nós estamos aqui hoje porque alguém nos levou a Cristo. Por que nós estamos aqui? Porque um dia alguém foi André na nossa vida. Um dia alguém nos pegou pela mão. Um dia alguém insistiu em nós. Um dia alguém pregou para nós. Um dia alguém foi André para nós. Alguém nos levou a Cristo. Alguém foi usado por Deus para a nossa conversão. Hoje talvez nós podemos olhar, irmãos, quem me ganhou para Jesus hoje não está mais na igreja. Quem me ganhou para Jesus hoje não congrega mais. Não serve mais a Deus. Está afastado. Mas Deus usou a vida daquela pessoa para que eu e a minha família fôssemos transformados. Aquela pessoa em momento oportuno foi o André na minha vida. Você já teve um André que passou na sua vida, irmão? Já passou um André pela sua vida? Alguém que conduziu você ao Senhor. E agora você pode executar a mesma função, o mesmo ministério. Não desista de levar outros a Cristo. Esteja disposto a isso. Se alegre quando pecadores se converterem. Busque e deseje ser um instrumento nas mãos de Deus. Nós sabemos quem Jesus é, irmãos. E porque nós sabemos, nós não podemos desistir de levar as pessoas até o Cordeiro de Deus. Elas precisam do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisávamos, nós o encontramos. Essas pessoas também precisam. Leve outros a Cristo. Não desista jamais de levar outras pessoas a Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é aquele que tem primazia. Jesus é o ungido de Deus, o que batiza com o Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que transforma a vida das pessoas. E Ele nos usa para isso. Amém? Vamos nos colocar de pé?
O irmão Joel e a irmã Sila podem passar aqui para nos auxiliar para servir a ceia?